Desejo sexual. Onde foi parar? Uma das questões do relacionamento que assombra a maioria dos casais é o declínio do desejo sexual e a consequente baixa na frequência das relações, que comprometem fortemente a relação afetiva como um todo. E esse é o assunto da nossa live de hoje. Para quem não me conhece, meu nome é Alexandre Marques, eu sou psicólogo e sexólogo em Brasília. O declínio ou a perda do interesse do desejo sexual, seja por parte da mulher, do homem ou mesmo de ambos, é muito mais frequente do que se imagina. Os números que as pesquisas revelam variam muito de acordo com os critérios estudados, como, por exemplo, se tem filhos, a idade dos filhos, como administram a rotina da casa, se são criativos ou não são criativos, se alguém mora junto do casal, entre outros fatores. Independentemente dos critérios estabelecidos, a grande maioria dos casais apresenta algumas queixas relacionadas à insatisfação sexual por problemas de baixa libido, redução da apetência ou, a gente pode chamar também, a diminuição do tesão. Os termos, obviamente, não importam, e sim as consequências. E esse quadro é muito mais percebido, muito embora também ocorra nos homens, nas queixas femininas. Mas o que será que promove esse declínio sexual? Talvez seja uma possível resposta, talvez não seja possível, digamos assim, uma resposta tão precisa em virtude da complexidade do assunto. Afinal, envolve duas pessoas e uma relação que, com o tempo, amadurece, modifica sentimentos e altera, obviamente, os desejos. É bem verdade que no namoro a vida sexual é bem diferente, motivado pela urgência, pela falta de locais, falta de tempo juntos, pela paixão, os encantos das descobertas e os fascínios que alimentam a chama do desejo. Quando esses encantos da paixão se estabilizam, os ânimos se acalmam e a relação amadurece. Tudo que era intenso tende, obviamente, ao equilíbrio. Com o estabelecimento da relação, a vida a dois assume uma nova configuração com N variáveis que envolvem a convivência diária, com suas alegrias, as suas tristezas e seus desgastes, a rotina, o tédio, a monotonia. Aparecem contas para pagar, discussões sobre orçamento doméstico e várias outras preocupações. Ah, e ainda tem mais uma coisa. Tem os filhos e suas implicações, quem vai educar quem, como, de que forma. O cachorro, o gato ou qualquer animal doméstico que se tenha, quem vai levar para o veterinário, comprar ração e vai por aí afora. E tantas outras preocupações que desgastam a energia que antes era canalizada só para o romance. O cansaço e o desgaste emocional no trabalho é comum e resulta em falta de tempo e indisposição. São das queixas mais corriqueiras no consultório. Em outras palavras, a libido é vencida pela exaustão dos dias, reduzindo, diminuindo, amortecendo o interesse e o desejo sexual. O desgaste em relação à rotina geralmente é apresentado como uma das principais motivos que interferem na vida sexual do casal. Será mesmo? Antes da rotina ser apresentada, o celular está se esborrachando aqui. Antes da rotina ser apresentada como a única vilã, nós devemos levar em conta que existem as particularidades de cada ser humano, de cada um no quesito sexual. Fatores psicológicos, características individuais e atitudes responsáveis pela má administração dos conflitos que aparecem na relação e automaticamente as suas consequências como agentes estressores. Os problemas não resolvidos pelo casal, como desentendimentos, brigas, mágoas,
ou ainda qualquer outro tipo de diferença não resolvida, são fontes importantes de problemas na vida sexual. Questões de ordem como baixa autoestima, alto nível de ansiedade e automaticamente de cobrança, quadros de depressão, utilização de medicamentos que alterem a libido, e nesse caso a minha recomendação é que procure um médico assistente e discuta esse caso com seu médico. Bloqueios sexuais, aparece mais na mulher, mas alguns homens também têm. São fatores que interferem afetando a parceria, a relação e a sexualidade do casal. Independentemente das razões, o fato é que quanto maior a distância sexual afetiva, mais difícil e longo fica o caminho de volta. Uma relação sem sexo interfere na intimidade, na cumplicidade, no afeto, distanciando gradualmente o casal. Ainda mais complexo é quando esse abismo se instala de uma forma tal que dificulta a comunicação aberta e clara em relação aos problemas que estão enfrentando. O casal já não consegue conversar para buscar entendimentos ou busca de soluções. E quanto o desgaste sexual é mantido, as insatisfações ganham espaço, sendo muitas vezes deslocadas para outras questões e manifestadas de diferentes maneiras, como, por exemplo, alto nível de estresse, o mau humor, discórdias, brigas, discussões, a intolerância aumenta, e algumas pessoas que têm pavio curto acabam tendo pavio embutido, explode por qualquer coisa. A inflexibilidade, ou seja, só um ponto de vista está correto, a pessoa é incapaz de entender o outro lado da moeda. E é uma coisa que é interessante. O conceito de sexo está ligado à vida. Podemos também dizer à saúde. Tanto é que a Organização Mundial de Saúde, a OMS, usa como um dos parâmetros de qualidade de vida a satisfação na sexualidade. Além disso, a aliança entre as duas pessoas, os parceiros, fica comprometida. A intimidade física e psíquica diminui. Por último, e a recomendação é o seguinte: estudos apontam que a insatisfação sexual é um dos fatores responsáveis pelos divórcios e pela procura de relações extraconjugais. Esse é o grande chave da questão. O ideal é que haja estratégias para ajuste dos problemas, que se converse, que se troque. E, em último caso, a ajuda de um profissional, um psicólogo ou psicóloga, que tem especialização em sexualidade humana, pode ajudar muito na procura desses ajustes. São essas as minhas recomendações de hoje. Na live passada eu tive um prazer assim impressionante. Além de ela ter sido bem aceita, o tema foi o medo de assumir o fim da relação. E alguns comentários foram muito, muito interessantes. Eu agradeço de cara. A Anne disse o seguinte: assumir o fato é a atitude mais sensata que podemos ter. Quanto mais tempo passa, mais sofrida fica a relação. O desgaste é imenso. A minha mulher colocou uma coisa aqui, aliás, acho que foi para mim. Temos que ficar juntos por opção, e essa opção tem que ser recíproca. Como ela está comigo, acredito que a opção continue ótima. O Leandro, ele diz que sofreu muito, se machucou muito por ter criado expectativas. Numa relação, na hora que você joga a expectativa da tua felicidade na mão do outro, vai haver frustração, quanto a isso não resta a menor dúvida, porque o outro não está preparado para atender às tuas expectativas específicas. Por mais que você peça, o outro não está ali para te atender. Vocês dois estão ali para se complementarem. O Hugo colocou um exemplo muito interessante. O medo da relação terminar é como se fosse pular de paraquedas, pular de um avião com 2 paraquedas
e tendo certeza absoluta que tem uma almofadinha lá embaixo, né? E ele diz o seguinte: a gente sabe, na verdade, que tem que pular, mas o caminho até lá parece tão aterrorizante, ou seja, pular realmente fora é aterrorizante mesmo, Hugo. O João Vitor: acho que a relação falida dói mais do que o amor perdido. Com toda certeza. Com toda certeza. A Celi: melhor finalizar do que fazendo um ao outro mais infelizes ainda. Obrigado pelos comentários. Bom, em relação à live de hoje, já sabem. Quem gostou, compartilhe. Curta a nossa página, Harmonizando Relações. Entre no nosso canal, Alexandre Marques, psicólogo, sexólogo. Todas as lives passadas estão lá. Então, se tiver um tema de interesse, entre, curta, participe. Vocês já sabem que toda quarta-feira, às 20 horas e 30 minutos, horário de Brasília, eu faço uma live sobre temas relacionados a relacionamentos afetivos e sexualidade. Se vocês têm alguma ideia, algum tema do interesse, por gentileza, deixem sugestões nos comentários. E como eu fiz a chamada hoje cedo, para que a gente pudesse discutir no ar, eu gostaria de saber se alguém tem algum questionamento, alguma dúvida em relação à live de hoje, para que a gente possa começar a conversar. A Lígia entrou, a Liliane entrou, a Celi está aqui, a Carmelita, oi Carmelita, Liliane, Maria das Graças. Bom, vamos lá. Perguntas, dou-lhe uma. Perguntas, dou-lhe duas. Perguntas, dou-lhe três. Bom, não havendo perguntas, eu encerro então a nossa live de hoje. Muito obrigado pela presença e até a semana que vem.